E aí, meus amigos, beleza? Para essa semana do GP da Espanha, temos a previsão de várias novidades, com uma das maiores sendo a nova diretiva da FIA, com muitas equipes acreditando em uma grande mudança na ordem de forças do grid após essa corrida. E claro que aqui no GP em Casa te trazemos todos os detalhes do que podemos esperar dessa diretiva, como ela vai afetar os carros e o que podemos esperar dessa corrida. Então, para você ficar por dentro de todos os detalhes, inscreva-se aqui no GP em Casa Plus, já que temos vídeos completos todos os dias para você, cheios de informação só com o melhor do mundo da Fórmula 1. E também, se gostar desse vídeo, mostre seu apoio ao nosso canal por deixar o seu gostei, que não te custa nada e ajuda demais a gente. Bom, nessa semana do GP da Espanha, temos uma nova diretiva técnica trazida pela FIA, que visa reprimir as asas dianteiras flexíveis, que foram alvo de críticas de várias equipes nas primeiras corridas do ano, já que várias delas passavam nos testes realizados pela FIA, mas, durante a corrida, elas se flexionavam demais, trazendo benefícios aerodinâmicos para os carros, com a McLaren sendo uma das apontadas por se utilizar dessa brecha no regulamento para ganhar alguns benefícios. E a Red Bull foi uma das que mais pegou no pé da FIA para que fizessem alguma coisa, já que com essa asa dianteira que passava nos testes da FIA, os carros conseguiam atingir velocidades mais altas em retas, já que a asa se flexionava e deixava o ar passar praticamente direto para o assoalho. Porém, quando chegavam em curvas ou em partes mais lentas, essa asa voltava à sua posição original e isso garantia mais aderência para a frente do carro, possibilitando entradas e saídas de curvas mais rápidas. Com a FIA inicialmente se posicionando dizendo que não tinha nada de irregular nos carros dessas equipes, porém depois anunciando que novos testes seriam realizados agora de uma forma mais extrema para assim evitar que equipes se beneficiem dessa brecha. Mas o que vai mudar nos testes dessa semana com relação ao que já é feito pela FIA? Bom, nesses testes será aplicada uma carga de até 100 N sobre a asa dianteira, com essa carga sendo aplicada em vários pontos dessa asa. E até agora, o tanto que essa asa poderia se movimentar era até 15 mm quando a carga era aplicada nos dois lados da asa, e até 20 mm quando essa carga era aplicada em apenas um dos lados. Porém, a partir de agora, com essa mesma carga de 100 N sendo aplicada sobre a asa, o tanto que ela pode se movimentar verticalmente não deve ultrapassar 10 mm quando a carga é aplicada em ambos os lados, e não mais do que 15 mm quando ela é aplicada em apenas um lado. Uma redução de 5 mm em cada uma dessas medidas, o que parece pouco, mas, se tratando da flexibilidade, é algo bem significativo. Com outro teste ocorrendo nos flaps da asa dianteira, onde até agora esse flap não poderia se movimentar mais do que 5 mm quando aplicado uma carga de 60 N sobre ele, e agora ele não pode se movimentar mais do que 3 mm. Também uma mudança bem grande. Mas por que a FIA decidiu trazer essa mudança agora, no meio da temporada, ao invés de já ter começado o ano com ela? Bom, a ideia não era ter essa mudança, mas como tiveram várias reclamações e a FIA confirmou que algumas equipes realmente estavam se aproveitando dessas brechas para trazer asas flexíveis, eles optaram por trazer essa mudança no meio do ano para evitar que as equipes que já estão trabalhando nessas asas explorem ainda mais essa flexibilidade e ganhem ainda mais vantagem durante o ano, o que prejudicaria outras equipes do grid de uma forma injusta. Mas falando de desempenho na pista, isso vai mudar alguma coisa? Bom, a tendência é que sim, mude bastante coisa, já que a asa dianteira é responsável pelo desempenho tanto em altas como em baixas velocidades do carro. E como disse, se alguma equipe utiliza dessa brecha para ter seu desempenho, a partir de agora ela terá que buscar outros meios de conseguir o seu desempenho e também o downforce em algumas áreas do carro, já que nas retas essa asa não vai se movimentar tanto, o que prejudicará um pouco o fluxo de ar dos carros, e nas curvas ela se manterá na mesma posição, o que também não trará mais aderência do que o normal, com algumas equipes acreditando que isso vai prejudicar de forma bem grande algumas das equipes, já que para alterar essa asa dianteira, elas teriam que alterar também outras áreas do carro para que ele continue funcionando corretamente, com a Sauber, Red Bull, Mercedes e Ferrari apontando para essa direção e acreditando numa mudança na ordem do grid. Já a McLaren acredita que seu carro não será afetado, e que essa asa dianteira, que é flexível no carro da McLaren, não é o principal diferencial no desempenho deles,
com alguns membros da equipe dizendo que eles nem trarão uma nova asa, continuarão utilizando a mesma, já que ela já atende aos novos requisitos. Lembrando que a McLaren é um dos alvos dessa mudança, justamente por sua asa traseira e dianteira se movimentarem demais, com a asa traseira sendo limitada lá no começo da temporada. Claro que é uma semana de incertezas, mas será interessante notar o desempenho dos carros justamente no circuito de Barcelona, que é um circuito utilizado para testes e é onde dá para ver bem o ritmo de cada equipe. Então me conte nos comentários, acha que algumas delas serão drasticamente afetadas por esse novo regulamento? Ou você acredita que não vai mudar muita coisa na ordem de forças?